Comigo no estúdio tenho o Ricardo Costa e António José Teixeira. Muito boa noite aos dois. António, começo por ti e por te perguntar que momento é este que o país está a viver. É um momento único, sem precedente conhecido, ia dizer em democracia, mas obviamente em ditadura por maioria de razão. É algo que não será surpreendente no tempo, nos últimos anos, no sentido em que algumas vezes pensámos que algo como isto poderia acontecer. Eu lembro, e todos nos recordaremos, do processo Freeport, que ocupou as páginas da imprensa e da comunicação social em geral durante meses e anos a fio. Sempre houve a expectativa que José Sócrates pudesse ser ouvido, como testemunha, nomeadamente. Foi, aliás, um processo em que recaíram sobre José Sócrates, na altura primeiro-ministro, suspeitas muito graves sobre processos que podiam ser processos de corrupção, também de transferências de dinheiro sem justificação conhecida, de uma série de suspeitas bastante graves e que, ironia do destino, processo que acabou por ser arquivado com um lamento por parte do Ministério Público de não ter tido oportunidade ou tempo para ouvir José Sócrates. Uma ironia estranha e difícil de admitir, mas que aconteceu. Mesmo depois, e depois de ter deixado de ser Primeiro-Ministro, essa questão voltou a ser levantada. Há pouco recordámos algumas peças jornalísticas que fomos lendo na imprensa, nomeadamente na revista Sábado, é uma delas, e na altura ficou a ideia de que poderia haver uma detenção iminente. As redações, nós jornalistas, por algumas vezes surgiu essa ideia e esse rumor de que José Sócrates podia ser chamado a testemunhar ou chamado em algum processo para ser ouvido. Esta detenção e estes rumores aconteceram também durante o dia de hoje. Na nossa redação, a partir do início da tarde, esse rumor voltou e, de facto, acabámos por, obviamente, como é nosso dever quando surge uma notícia ou um rumor, neste caso, é preciso confirmá-lo e é preciso ver se há notícia ou não. E foi isso que aconteceu e por isso nós temos as imagens que temos hoje, porque levámos muito a sério as informações que ao longo do dia, ao longo da tarde, fomos recolhendo na nossa redação e colocámos, obviamente, repórteres atentos à chegada de José Sócrates ao aeroporto de Lisboa. Esta detenção, nestas circunstâncias, não deixa também de causar alguma perplexidade, porque repetidamente em Portugal algumas pessoas com níveis ou com estatutos, digamos, mais altos, acabam por sempre ser detidas em circunstâncias muito excepcionais. Isto é, não há uma certa normalidade entre se há alguém que deve ser ouvido, seja porque há suspeitas graves, seja por ser testemunha, seja para o que seja à justiça, não ser de uma maneira natural. Há alguém que é convocado para prestar declarações e no fim dessas declarações até pode ficar detido porque algo de grave se revelou. E, de facto, esta ideia de que é preciso esperar que alguém regresse ao país, quando esse alguém até reside no país, nesta altura, pelo que se conhece, José Sócrates tinha residência mais ou menos permanente em Portugal, mas se isto aconteceu, e obviamente temos que levar muito e respeitar as diligências que a Justiça vai fazendo, é porque, de facto, há alguma coisa de grave. Não acredito que, nestas circunstâncias, depois de tudo o que está para trás, depois de uma espécie de algum fracasso em muitas investigações, demoradas, que criaram grande expectativa, mas que não produziram grandes resultados, custa a crer que a Justiça tenha feito isto, uma operação como esta. José Sócrates não é o único detido nesta operação, é já o quarto detido. Já houve 3 que, enfim, também não se percebe porque é que não são identificados, apenas um neste comunicado. Mas, de facto, esta investigação, que se diz ser para esclarecer operações bancárias, movimentos e transferências de dinheiro sem justificação conhecida, ilegalmente admissível. Portanto, é um processo em que, obviamente, há suspeitas graves e que tudo indica, pelas informações que vamos tendo, que poderão não ficar por aqui e, porventura, chegar mais alto ou de uma forma mais alargada, pelo menos. É o que, nesta altura, digamos, podemos apurar. Ricardo, a ligação de José Sócrates ao Grupo Lena, ou pelo menos as notícias que há uns anos referiam, isto são de 2010, com suspeitas de favorecimento do Grupo Lena, e havia também um gestor do Grupo Lena que tinha sido nomeado por José Sócrates para... O Grupo Lena era um grupo, enfim, de uma dimensão média, como havia muitos grupos de construção civil em Portugal. Vários desses grupos hoje estão quase falidos, volta e meia vão sendo
noticiados. O Grupo Lena teve um crescimento, de facto, exponencial durante a governação de José Sócrates, mas como tiveram muitos outros, atenção. Sim. E, portanto, convém de repente não acharmos que houve só um grupo, não é verdade. Foram vários grupos que depois, como costuma dizer, quando a maré baixou, afinal viu-se que não tinham condições assim tão sólidas e que, portanto, construíram muita coisa em Portugal, tinham várias, enfim, era um potentado industrial na zona de Leiria, tinha outro tipo de atividades. Chegaram, aliás, a tentar comprar o Diário Económico e lançaram o jornal I, correu muito mal, depois venderam, mas foram eles que fundaram o jornal I, numa espécie de pseudo-grupo de comunicação social, enfim, em teoria, que podia ser apadrinhado pelo governo socialista, mas não foi nunca uma coisa, foi uma coisa muito incipiente, que nunca chegou, nem sequer teve essa matriz política, e teve, de facto, alguns negócios no estrangeiro, em países muito de órbita governamental, ou seja, não estamos a falar de uma empresa que tinha negócios no estrangeiro, ponto, teve muito ligada a certos negócios, nomeadamente o célebre de construção de casas pré-fabricadas para a Venezuela, que eram daqueles negócios que o Chávez assinava e depois nunca existiam, e houve várias coisas dessas que eram coisas que só existiam com dedo governamental. Uma vez mais, houve muitos negócios dessa natureza, e alguns, curiosamente, como por exemplo Magalhães, continuaram com este governo, ou seja, portanto nós não podemos, temos que ter muito cuidado no que dizemos, primeiro porque nós não temos os dados todos na mão e sobretudo porque dizer que o Grupo Lena foi o beneficiado é um exagero, ou só o Grupo Lena, isso não é verdade. Agora, a questão as questões políticas que se colocam aqui e as questões jurídicas, começando pelas questões jurídicas ou judiciais, para ser mais correto. Há uma relação histórica péssima entre o ex-primeiro-ministro José Sócrates e, enfim, a Justiça e o Ministério Público. Decorreu muito do caso Freeport, onde eu acho que o Ministério Público português se comportou muito mal. Eu já escrevi isso e disse isso e mantenho, porque acho que, nomeadamente, aquele despacho de arquivamento com as perguntas que queriam ter feito e que não fizeram é uma coisa inadmissível. Nunca aconteceu na Justiça portuguesa, nunca ninguém viu isso em nenhuma faculdade de Direito em Portugal. E o Ministério Público fez isso na altura. É um erro total, porque se o queriam ter ouvido, deviam ter ouvido. Agora, há uma coisa que é óbvia, que é toda a lógica de governar e de política de José Sócrates, que é sempre de adversidade e de criar adversidade mesmo onde ela não existe, foi sempre de muita atenção, respeito naturalmente institucional, mas sempre muita atenção. E, portanto, ficava sempre um bocadinho aquela ideia, corria, nós dizíamos sempre, bem, isto um dia, se houver um caso judicial, vão pendurá-lo pelos pés. Agora, isso não existe num Estado de Direito como em Portugal, ou seja, não pode agora a Justiça, vamos fazer isto porque embirramos com esta pessoa. Isso não pode acontecer, não há nenhuma possibilidade de uma coisa dessas acontecer. Portanto, temos que acreditar que alguma coisa foi investigada solidamente. E que as suspeitas são nós sabemos muito é que consistentes. Depois de tudo o que aconteceu, será muito estranho que desta vez seja uma coisa, um tiro em falso. Claro, até porque isto será investigado pelo Procurador Rosário Teixeira, que é uma pessoa altamente especializada em crimes económicos. Foi a pessoa que começou por investigar todo o caso de Monte Branco. Este processo terá sido extraído do caso de Monte Branco, é o que se sabe. É um procurador ou é um processo em que não tratam, e aí, pronto, a Justiça é mesmo assim, não dão nenhum tipo de benefícios às pessoas pelo quem elas são, nem têm que dar. Lembremos um caso, como foi a própria detenção de Ricardo Salgado, que sabia que ia ser levada para... Nesse caso não foi detenção, foi buscar a casa para interrogatório. Ele estava disponível para ir. E ele disse, ir. eu posso lá ir ter, e disseram, não, nós vamos buscá-lo a casa. Enfim, neste caso foi para haver uma humilhação de irem buscar a casa num carro para levar ao tribunal. E, enfim, isto são questões de pormenor e, se quisermos, quase de coreografia. Eu há bocado falei disso, quer dizer, ir apanhar à porta do aeroporto, como se podia apanhar. Mas a coreografia tem algum significado. Mas atenção, a Justiça tem o direito para ir a fazer isso, e se fazem isso a qualquer cidadão, também não devem deixar de fazer um ex-primeiro-ministro, por mais que isso se coloque. O que devem, e essa é a grande questão, se quisermos, antes de chegarmos à parte política, que foi o ponto em que eu mais critiquei a Justiça portuguesa no caso com o Freeport, é que ter, na altura, um primeiro-ministro a fritar em lume brando, ou a cozer em limo brando durante 6 ou 7 anos é uma situação perigosíssima para um Estado ou para uma República. É perigosíssimo. E, da mesma forma, o que eu digo aqui é que espero que o que esteja em cima da mesa esteja bem investigado. Se são as tais suspeitas da vida luxuosa em Paris,
ou do dinheiro das casas, ou como é que viveu nos anos em que não trabalhou, em que de facto vivia bem, e quais são as suas fontes de rendimento, e tudo isso, e que isso se materialize num interrogatório amanhã decente, no sentido em que seja sólido, e se houver conclusões que sejam elas também sólidas, e que, se houver acusação, que sejam ainda mais sólidas, porque aí sim as pessoas, enfim, são todas iguais perante a justiça, mas passos em falso com ex-primeiros ministros ainda de alguma forma ligados à política são perigosos para o que podem fazer à máquina do Estado. E atenção, para terminar, depois do que aconteceu na última semana, com detenções em altas figuras da máquina do Estado administrativa, de repente acontecer isto a um ex-primeiro-ministro, eu só espero que tudo isto acabe em coisas, não lhes desejo mal nenhum às pessoas que são arguidas e, enfim, de todo, nenhuma delas individualmente, mas espero que a Justiça tenha casos concretos, porque senão, de repente, nós já não temos em nada em que acreditar. Bom, nós, de facto, estando estes casos em segredo de Justiça, nós não sabemos em concreto que provas ou que suspeitas conseguiu o Ministério Público reunir. É uma teoria da conspiração, não passará disto nesta altura, mas lembramos-nos todos que quando Ricardo Salgado caiu, se dizia que a seguir o país se podia transformar num castelo de cartas. Bom, essas declarações pairam, obviamente, sobre a política portuguesa nesta altura. O que eu vou dizer é apenas uma constatação. Nós vivemos estes últimos anos, recuando um pouco mais, retomando as palavras do Ricardo Costa. Nós vivemos durante anos com um Primeiro-Ministro e um Governo sob suspeita permanente das coisas mais graves que é possível atribuir a alguém com responsabilidades públicas, corrupção, nomeadamente. E vivemos assim. De seguida, nós vivemos sobre um resgate financeiro e sobre a tutela internacional de uma troika. Estamos, de algum modo, ainda a viver, pelo menos, das consequências desse processo. Nesta altura, direi que o principal protagonista, ou a área que, digamos, assume o protagonismo em Portugal, é, de facto, a Justiça de novo. Seja por suas investigações, e provavelmente é mérito da Justiça, e pensamos naquilo que atingiu nas últimas semanas altos quadros da administração pública, com efeitos e ondas de choque na própria governação. Houve um ministro que pediu admissão nessa sequência há poucos dias. E nesta altura, a ideia que temos, depois de um processo que levou à saída do líder do PS, Santo António José Seguro, e conduziu um clima de, digamos, alguma instabilidade interna no Partido Socialista, que tem amanhã, precisamente, a consagração, digamos, a eleição do seu novo líder. É uma curiosa coincidência, ela já foi aqui referida, mas eu gostaria de sublinhar de que isto ocorra, será obviamente uma consequência, uma coincidência que isto ocorra na exata véspera dessa eleição. Não, isso... É uma coincidência, disse eu, e obviamente que não posso deixar de registar porque ela acontece objetivamente assim. E não quero crer, obviamente, que a Justiça se mova por timings políticos, mas de facto tem acontecido isso. E o que aconteceu é que, nesta altura, nós exigimos, seja porque altos quadros da administração pública foram colocados em causa. Uma polícia, pela primeira vez, viu o seu principal responsável ser detido. Agora, um ex-primeiro-ministro. Eu quero crer, enquanto cidadão deste país, que, obviamente, a justiça do meu país está a trabalhar bem. E nós queremos, neste país, que haja mais justiça, que haja consequências destas ações da justiça, que não têm sido muitas nestes anos. E, desse ponto de vista, eu acho que, e vou a outro ponto que tem a ver com o que tu disseste, Ana Lourenço, os negócios que têm sido feitos ao longo destes últimos anos foram cuidaram muito pouco das fronteiras entre empresários, interesses, dinheiros fáceis e aquilo que é a ação política. E verificámos isso em vários governos, e não estou a fazer nenhum processo de intenções, digamos, por necessidade, porque o país precisa de fazer negócios, de exportar, de criar riqueza, mas eu julgo que muitas vezes, porventura, se exagerou ou se não cuidou suficientemente dessas fronteiras entre a política e os negócios. E o que estamos a ver nesta altura é um ajuste de contas, precisamente, que esperemos seja bem esclarecido e que seja bem feito para bem da democracia, além de mais. E do Estado de Direito, já agora.